Olá, bem-vindo a mais um episódio jurídico da série Davi e Golias. E nesse episódio nós vamos tratar da pessoa jurídica como autora e vítima de crime. É possível que uma pessoa jurídica seja autora ou mesmo vítima de um crime? Em alguns casos excepcionais, sim, é possível. No que diz respeito à pessoa jurídica como autora de crime e podendo ser responsabilizada na esfera criminal, nós temos duas previsões constitucionais. Uma está no 173, parágrafo 5º, que trata de crimes econômicos e que não foi disciplinada. E a outra está no 225, parágrafo 3º da Constituição da República, que foi disciplinada pela Lei 9.605 de 98. A previsão de responsabilidade penal da pessoa jurídica está ali no artigo 3º dessa lei. A pessoa jurídica pode praticar crime? Existem basicamente duas teorias. Uma teoria chamada teoria da ficção de Savigny. Para Savigny, pessoa jurídica não pode praticar crime porque lhe falta alguns requisitos. O que é crime? Se nós conceituarmos crime sob o ponto de vista finalista, nós teremos que o fato típico é composto por conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. A conduta será uma ação ou omissão voluntária, consciente, dolosa ou culposa, dirigida a uma finalidade. Ora, pessoa jurídica não tem conduta, não tem ação. Pessoa jurídica tem a atividade. Falta-lhe ainda os requisitos da voluntariedade, ou seja, de não ter sido coagida, de consciência, de não estar em estado de inconsciência, não estar em sonambulismo, não estar em hipnose, não ter tido um mal súbito, que é isso que afasta a conduta de uma pessoa física. Lhes falta o requisito para ter dolo. O que é o dolo? O dolo hoje tem como requisitos, no seu atual estágio, nosso dolo neutro, nosso dolo natural, dois requisitos. Um requisito cognitivo, que diz respeito à representação, a saber o que está acontecendo, a consciência, a conhecimento, e um requisito volitivo, correspondente à vontade. Pessoa jurídica não tem consciência alguma, não tem representação e não tem vontade. E pessoa jurídica também não tem dirigibilidade. Faltaria ainda requisitos para a pessoa jurídica ser culpável. Qual é a estrutura da culpabilidade no atual estágio de evolução da ciência penal? A culpabilidade é composta por imputabilidade, capacidade intelectiva e volitiva, por potencial consciência da ilicitude, aquela noção de contrariedade da conduta ao ordenamento jurídico, e de exigibilidade de conduta diversa. Pessoa jurídica não teria, portanto, imputabilidade, que é algo de pessoas, não teria potencial consciência da ilicitude, porque não tem consciência, e muito menos exigibilidade de conduta diversa, porque não tem conduta, tem atividade. Essa é a teoria sustentada por Savigny, chamada teoria da ficção. Uma segunda teoria, chamada teoria da realidade, teoria orgânica, organicista, ou também chamada da personalidade real, sustentada por alguns teóricos, dentre os quais por Otto von Guericke. Essa teoria diz que a pessoa jurídica é uma realidade. E esses requisitos que lhes faltam são supridos exatamente pelas pessoas físicas que as representam ou que delas se beneficiam. Esta é a teoria que tem sido adotada para efeitos de responsabilização criminal da pessoa jurídica. Nesse respeito, nós temos ainda a discussão acerca da teoria da imputação paralela. Teoria segundo a qual, para responsabilizar a pessoa jurídica, precisaríamos, paralelamente, identificar e responsabilizar a pessoa física responsável pelo dano ambiental. Teoria da dupla imputação, tanto da pessoa jurídica quanto da pessoa física, teoria da imputação paralela. E esse seria o requisito, a descoberta da pessoa física responsável pelo dano ambiental. Durante muito tempo, STF e STJ exigiram essa condição como forma de responsabilizar a pessoa jurídica. Mas a partir de 2012, STF passou a dispensar a teoria da dupla imputação e, mais recentemente, a STJ também foi na mesma esteira de pensamento. Quanto à possibilidade de a pessoa jurídica ser sujeito passivo de crime, nós temos algumas raras hipóteses, como, por exemplo, nos crimes contra a honra.
Quando nós estudamos os crimes contra a honra, precisamos estabelecer as claras diferenças entre os crimes de calúnia, difamação e injúria. A calúnia, segundo o artigo 138 do Código Penal, traduz a conduta de imputar a alguém falsamente um fato definido como crime. Já a difamação, 139 do Código Penal, imputar a alguém também um fato, mas que não é criminoso, mas é desonroso. Na injúria eu não tenho fato. Na injúria eu tenho meras palavras vagas e imprecisas. Tenho qualificações depreciativas, mas que não configura fato. Por isso que chamar alguém de ladrão, de estelionatário, de estuprador, de homicida, isso são apenas rótulos, que não contemplam fatos. Por isso que isso não seria calúnia, isso seria injúria. No que diz respeito à calúnia e à difamação, é bem possível que nós tenhamos aí esse fato apontado para uma pessoa jurídica. Mas, mais especificamente, só vamos ter aí uma possibilidade de imputação quando a pessoa jurídica pode praticar o crime no que diz respeito à calúnia. Acabamos de ver que a pessoa jurídica só pode ser autora, constitucionalmente isso, de crimes ambientais, porque aquela hipótese do 173, parágrafo 5º, não foi regulamentada ainda. Como o 225 já foi regulamentado, então se alguém imputar a uma pessoa jurídica falsamente a prática de um crime ambiental, está praticando contra ela uma calúnia. Então é muito possível que uma pessoa jurídica seja a vítima de uma calúnia. Não seria possível, de qualquer forma, uma imputação de uma injúria a uma pessoa jurídica. Por quê? Porque a injúria consiste em um atentado contra a honra pessoal, contra a honra subjetiva. E aí falta requisito realmente de pessoalidade a uma pessoa jurídica. Lembrando que, em relação à calúnia e à difamação, a honra é objetiva. É aquilo que as outras pessoas veem a nosso respeito. No que diz respeito à injúria, honra subjetiva, aquilo que nós mesmos pensamos a nosso respeito. Então a pessoa jurídica não poderá ser vítima do crime contra a honra de injúria. Nesse episódio, nós vimos a possibilidade de a pessoa jurídica figurar como sujeito ativo e passivo de uma infração penal. Se você gostou e quiser acessar a outros episódios parecidos com esse, alguns não jurídicos, você pode entrar no meu canal do YouTube e também assiná-lo para ser notificado dos novos episódios. Agora, o melhor é ouvir em podcast. Ouvir somente em áudio, onde quer que você esteja, no seu carro, você está correndo numa esteira, está correndo na rua, fazendo exercício, em um lugar como eu estou, muito bonito, de relaxamento, pessoas falando à volta e você ouvindo aquilo que você quer ouvir. Se quiser aprender como fazer isso, vai lá no meu site, daviandré.com.br, e na aba Convidados tem um tutorial de como você baixar, independentemente qual seja o seu celular. Sempre vai ter um aplicativo que vai servir para ele e você vai poder consumir todos os episódios em áudio, ou seja, em podcast. Muito obrigado por você ter estado comigo e estar me acompanhando nessa série Davi e Golias. Você pode deixar os seus comentários aqui, dizendo o que achou, o que gostou, fazendo suas contribuições, ou até mesmo encomendando um novo episódio. Um grande abraço, até o próximo.